Amigas e amigos, importante mostrar essas bonecas, pois elas servirão para ilustrar uma mensagem que gravarei a pedido da gestora do Programa de Artesanato da Paraíba, Marielza Targino. Percebam que há uma grande variedade de bonecas, umas com identidade cultural, outras não, umas grandes, outras pequenas, outras ainda preciosas miniaturas. Algumas típicas do artesanato paraibano, como essa que considero a rainha da minha coleção, pois desde que a adquiri das mãos da artesã Zeza, do município de Zabelê, em 2007, eu a admiro, pois nela encontro traços da minha avó. Cabelos longos, altiva, charmosa, vestida sempre com roupas de redã. Outras simbolizam campanhas, como essa Mulheres de Peito. Algumas aqui resultaram de homenagens que recebi, como essa bonequinha vestida toda de branco, quando ganhei o título de Mulher Inspiradora. Também ganhei dos amigos do programa essa boneca que representa Frida Kahlo, uma famosa pintora mexicana. Outras se juntaram pouco a pouco à minha coleção, oriundas de festas infantis, que representam sempre personagens das histórias, como Emília, Soldadinho de Chumbo, Cinderela, Branca de Neve. E completando aí na minha coleção, aparecem bonecas e bonecos de outras culturas, de diversos estados brasileiros e de nações de alguns países do mundo, que visitei ou recebi de amigos que neles estiveram e de mim se lembraram, como México, Bolívia, Espanha, Estados Unidos, Peru, Inglaterra, Rússia, Ucrânia, enfim, vamos passar logo agora a história dessa paixão. Amigos, como já me referi, eu fui estimulada e desafiada por Marielza para fazer algum comentário sobre bonecas, porque ela conhece essa minha paixão. Ela sabe desse meu interesse, dessa minha loucura para fazer uma coleção. Isso aqui são bonecas que fazem parte de uma coleção de bonecas. E desde muito tempo que eu faço isso. Então eu comecei a imaginar como seria essa comunicação, como seria essa fala. E aí eu fui fazer um mergulho na minha história. E pensei em descobrir as raízes dessa paixão. Para ser didática, eu dividi a minha vida em 3 períodos ou fases. A fase criança, depois a fase adulta e depois uma terceira fase que já veio com uma especialização dentro do artesanato, conforme eu vou chegar lá. Então, baseando ou fundamentando essa minha fala, eu queria lembrar 2 pensamentos que acho interessante. Um de Saint-Exupéry, quando escreveu O Pequeno Príncipe, que ele falou que todas as pessoas adultas, todas as pessoas grandes foram um dia crianças. E um pensamento de Murilo Mendes, um poeta, quando ele diz: só não existe aquilo que não pode ser imaginado. Então, com esses pensamentos, vamos desenvolver essa minha fala. Primeiro, eu quero pensar na minha fase infantil, quando as bonecas povoavam os meus sonhos. Eu brincava com elas de escola, eu brincava com elas, o meu cotidiano eu reproduzia numa casa de bonecas que eu tinha. Eram muitas as minhas bonecas. E essas minhas bonecas, elas eram sempre acrescidas de mais uma, porque eu contava com uma parceira fundamental, que era a minha bisavó. Eu a chamava Mãe Zefinha. E essa minha bisavó, ela fazia as bonequinhas para mim. E ela fazia as bonequinhas tão perfeitas que ela bordava a pontinha dos dedos
para imitar esmalte, desde aquela época. Então as minhas bonecas, elas se diferenciavam de outras, porque as minhas bonecas tinham dedinhos pintados de esmalte. E as minhas bonecas, elas participavam das comemorações do ano, a vida normal. Elas durante o carnaval, eu as vestia como fantasias. Durante a época junina, elas se vestiam de matutas e brincavam quadrilha. E no Natal, elas trocavam também as roupinhas. E eu fazia delas o que minha mãe fazia comigo. É tanto que eu tinha uma prima, a Elbioli, ela vinha passar as férias de dezembro comigo. E quando a Elbioli ia chegar, eu as preparava com as roupas mais bonitas para esperar a minha prima. E quando ela chegava, eu aí ia contar histórias. Eu reproduzia histórias que eu ouvia sempre de uma senhorinha, Dona Iluminata, que era a vovó de minhas amigas da vizinhança. Dona Iluminata sempre reunia as crianças da rua e contava histórias de fadas, de príncipes, princesas, céus estrelados, coisas do mundo imaginário. E aquilo eu aprendia com muita avidez. Eu tinha vontade de reproduzir. Quando eu chegava em casa, eu contava para minha prima, eu contava para minhas bonecas. E eu dava aula para elas. Vai que daí surgiu, talvez, esse meu amor pelo ensino, porque eu gosto de ser professora. E desde então, eu já era professora das minhas bonecas. E o tempo foi passando. E eu agora lembrei que nessa minha coleção eu tenho exemplares da minha época infantil. Esse bebê, por exemplo, de louça, esse bonequinho, ele data da minha infância. Eu guardo com muito carinho. E tem outras bonecas aí lá fora que estão guardadas, que é da minha coleção. E o tempo foi passando. E eu descobri depois como é importante a criança brincar. Porque é brincando que ela aprende a lidar com as emoções. Ela aprende as frustrações, as realizações, a expressar suas inquietações. Enfim, elas aprendem a estruturar e organizar o seu mundo de adulto. E ela aprende sua cultura. Ela estrutura sua própria vida a partir das brincadeiras infantis. Eu guardo até hoje essa relação de amor com minhas bonecas. Mas o tempo foi passando. Fui ficando adolescente, entrei na juventude, fiz a universidade, formei em geografia, casei. Passei a me dedicar agora a 3 bonecos de verdade, que foram os 3 filhos que eu tive. André, Luciana e Daniel. E durante quase 2 décadas, eu cuidava dos meus filhos, eu brincava com aqueles bonecos e eu ensinava e pesquisava geografia. Era o meu mundo. E o tempo foi passando. E quis o destino que um belo dia eu recebesse um convite do Sebrae para mapear o artesanato do estado da Paraíba. E aí eu me uni ao professor José Nilton da Silva e foi um período maravilhoso, porque nós visitamos todas as regiões da Paraíba, praticamente todos os municípios, registrando, descobrindo artesãs. E aí renasceu em mim aquele antigo amor que eu mantinha com o artesanato, que era uma lembrança e revivendo esse meu DNA de bisavó, avó, mãe, porque todas as minhas gerações, elas tricotavam, bordavam, faziam bonecas, rendavam. Então eu nasci, eu vivi, a minha família é uma família de artesãs. E eu nesse período renasci para o artesanato e comecei novamente a desenvolver a minha paixão pelas bonecas. Foi quando eu fui a Zabelê e comprei essa bela boneca que eu já apresentei a vocês e que
deu início assim fortemente à minha coleção. Fui buscar nesses municípios, nesses locais, muitos conhecimentos, muitas experiências práticas, e também estudamos e também descobrimos na pesquisa, juntamente com os Danilton, nós descobrimos muita coisa que eu não sabia. Por exemplo, as bonecas, elas datam de 5.000 anos antes de Cristo. Nos túmulos dos faraós, muitas bonecas foram encontradas no Antigo Egito, na Grécia e Roma. E todas as culturas apresentam bonecas. Os índios, a cultura indígena, tem bonecas feitas de palha. A cultura africana, quantas bonecas existem? Enfim, todas as culturas apresentam brinquedos populares e, dentre eles, as bonecas surgem. Entre os séculos 17 e 18, tornaram-se famosíssimas as casas de boneca, principalmente na Alemanha. E as histórias registram bonecas famosíssimas que ficaram, como a bailarina, o soldadinho de chumbo. No Brasil, Emília, a famosa boneca de Monteiro Lobato, que resiste até hoje às histórias. Emília está aqui. Ela é a mais famosa boneca brasileira. E na Paraíba, os artesãos, nós temos famosos artesãos que trabalham com mamulengo, com bonecas, com bonecos. Eles dão expressão facial à moldagem que fazem no tecido, na palha de milho, na cerâmica, na estopa, né? Nós temos as famosas bonecas de estopa. E lembro agora de registrar o projeto Esperança, que levou nossas bonecas em 1999 para todo o Brasil, com esse projeto, um projeto de apoio do governo federal, juntamente com o Sebrae. Mas o mais importante que eu quero deixar agora é um pedido, um conselho e uma mensagem. Um pedido eu dirijo a todos os cidadãos, artesãos, artesãs, artistas, todos os cidadãos. Não deixem de valorizar o artesanato de sua comunidade. Valorizem o artesanato. Um conselho: aprendam a se emocionar para garantir a sua permanência, porque só fica em nossa mente aquilo que passa pelos nossos sentimentos, pela emoção. Quanto mais emoção eu sofrer, quanto mais emoção eu tiver em algo, mais aquilo permanece em mim. E uma mensagem dirigida a toda essa equipe de ouro maravilhosa que forma o programa do artesanato paraibano, capitaneado por Marielza Targino. Essa dinâmica dirigida, essa maravilhosa pessoa que é. Compreendo também essa homenagem que eu quero fazer à nossa amiga e madrinha do artesanato, Ana Maria Lins, que tem se dedicado tanto ao nosso programa. E a todos os demais, a Margarete, John, Virginia, Marta, Augusto, Gel, Dora, Rosa, Anne, Lande, Eugênia, Randel, Valéria, Fábio, Nau, Yara, Everton, Rafael e tantos outros. Eu tenho medo de esquecer alguns, porque na verdade eu estou emocionada nesse momento em que eu vou dirigir essa mensagem a todos vocês. Queria também lembrar de Vanderly, do nosso consultor mor, que é Ronaldo Fraga, maravilhoso, que tanto estímulo tem dado ao nosso programa. Queridos, eu vou usar uma frase de Carlos Drummond de Andrade para vocês. A distância só separa quando o sentimento não alcança. Nós não estamos separados.
nós estamos distantes do nosso artesanato, mas nós estamos mais do que unidos, lutando por um grande ideal. Desse programa tão belo, que beneficia tantas pessoas, tantos paraibanos, e que com a vitória desse programa, naturalmente nós também estamos contribuindo para o engrandecimento e vitória e sucesso do nosso governador. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos.